Em um turbilhão de eventos surpreendentes e reviravoltas inacreditáveis, mergulhamos na história de um relacionamento que começou com inocência e amor, mas se transformou em uma saga de traição, segredos e vingança. Imagine a surpresa de um homem ao descobrir que sua namorada está grávida, apenas para revelar que ele fez uma vasectomia anos antes. Prepare-se para uma narrativa que vai além das expectativas, onde cada revelação é mais chocante do que a anterior. Acompanhe essa jornada repleta de emoções, enquanto um homem enfrenta uma série de desafios para proteger sua integridade, sua verdade e sua vingança, em uma história que desafia as convenções e questiona o significado do amor e da confiança. Eu não sou o pai do bebê, isso aconteceu comigo ao longo de alguns anos. Este é um relato anônimo e a história pode acabar sendo mais longa do que eu pensava. A história inicial tem alguns colegas de trabalho que gostam de sair com seus parceiros em encontros duplos às vezes. Fui convidado várias vezes, mas avisei que atualmente não estava namorando. E o que eles fazem? Eles arranjam um encontro para mim, é claro. É uma colega de trabalho do parceiro de um amigo, vamos chamá-la de Pan. Pan era uma garota muito tímida e quieta de uma família que não era muito rígida ou super religiosa. Ela parecia deslocada no começo, mas olhando para trás, acho que ela se encaixava mais com o grupo do que deixava transparecer. Não darei rótulos aos parceiros ou amigos porque não são relevantes para a maior parte da história, mas são importantes para como ela e eu nos conhecemos em uma ou duas outras ocasiões. Então, nós três casais saímos, nos demos bem e nos tornamos amigos rapidamente, bebendo a noite toda. Acabei beijando-a e pagando um táxi para levá-la para casa. O susto, em 6 meses depois, eu e Pan estamos morando juntos, ela se mudou para minha casa, e estamos ótimos juntos. Não brigamos, e se brigamos, é por algo bobo que passa segundos depois de começar. Uma noite, depois de termos feito amor, olhei para baixo e notei que a camisinha tinha estourado. Modo pânico ativado. Começo a surtar e conto a ela o que aconteceu. Ela imediatamente me acalma e diz que está tomando anticoncepcional. Fico aliviado, mas então o alívio se transforma em surpresa. Ela nunca mencionou isso para mim antes. Ela mencionou? Ela passa isso como algo que me contou, mas eu estava ocupado com outra coisa, então provavelmente não percebi ou disse alguma coisa. Novamente, olhando para trás, isso deveria ter sido um sinal de alerta. Eu considerei como precauções extras dela e me senti muito bem com quão bem trabalhávamos juntos. Ela estava sendo responsável pelo bem de ambos. Anticoncepcional junto com camisinha só poderia tornar as coisas ainda mais seguras, certo? Errado. Ela fica doente uma semana depois, reclamando que está sempre no banheiro e não consegue segurar a comida. Sim, você sabe para onde isso está indo. Agora, geralmente sou um cara bastante calmo, mas, caramba, eu estava ficando louco. Não com ela, vale ressaltar. Eu ganho um bom dinheiro, o suficiente para ela trabalhar apenas meio período e ir para a escola. Eu não vou para a escola, eu trabalhava e ainda trabalho, mas em uma posição muito mais alta em uma carreira técnica, que não vou nomear para preservar o anonimato. Bebês mudam as coisas, porém. Isso significa que ela teria que parar a escola, ficar em casa por vários meses e depois trabalhar em tempo integral. Eu não estava preocupado comigo, mas com ela. Eu posso me virar, mas ela queria terminar a escola e estar estável para que, se decidíssemos ter filhos um dia, não fosse nessa situação. Bem, ela acaba fazendo um aborto, me pede para não contar aos pais dela que, novamente, não são super religiosos, mas isso seria muito negativo para eles. Levou meses para ela conversar com eles e eu cortejá-la para deixar que morássemos juntos. Ela e eu tínhamos 21 anos na época, então é claro que eu não ia dizer nada. Fiquei quase chocado com a decisão dela, isso mesmo, dela. Eu esperava que ela fizesse isso por ela mesma e por mim, sinceramente, mas eu teria ficado e criado aquele filho com ela nos momentos difíceis porque a amava. Por cerca de 4 meses, mal nos falamos. Eu pensei que as coisas tinham acabado, mas então, uma noite, tudo magicamente voltou ao normal. Eu pensei, sim, estamos bem de novo. Isso também foi um sinal vermelho, mas na extrema excitação, acho que não percebi. Agora, tendo um grande susto como aquele sabendo que ela estava tomando anticoncepcional, me levou a decisões que alguns de vocês podem ou não se encolher em vasectomia. Eu fiz uma. Agora, fui para a consulta com meu médico de cuidados primários e fui encaminhado para onde fiz isso. Uma semana de gelo e férias pagas. Agora, eu sei o que você está pensando, e guardei um pouco de esperma para mais tarde, só por precaução. E embora devesse, eu não contei para a Pan. Agora, eu sei o que você está pensando, mas honestamente, ela estava de férias na época, visitando a família. Eu queria esperar e contar para ela quando ela chegasse em casa e não discutir isso quando os pais dela estivessem por perto. Eu não estava certo de como eles reagiriam se ouvissem. Tenho certeza de que você pode ver o quanto a opinião da família dela importa, e isso vai aparecer mais tarde também. Eu estava de volta ao trabalho em trabalho leve, e os negócios se recuperaram rapidamente. Eu não tinha tempo nem para mandar mensagens ou ligar para ela, avisando que precisava falar com ela sobre algo importante. Quando ela chegou em casa, nós dois ficamos tão ocupados que nem mesmo mencionei isso. Isso pode parecer estranho, já que é uma grande mudança de jogo para um relacionamento, mas eu também era um jovem cuja vida era e ainda é principalmente cheia de constante ir, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Coisas simplesmente desaparecem às vezes, a dor de coração avança rapidamente 2 anos e meio.
Fui promovido algumas vezes, estava cheio de vida, amava minha parceira, e estávamos pensando em nos casar quando ela terminasse a escola. Neste ponto, nosso relacionamento havia progredido o suficiente para que não usássemos mais pílulas anticoncepcionais ou preservativos. Agora ela diz que colocou um DIU para evitar gravidez. Eu achei isso estranho no começo, pensando em como eu tinha sido cortado. Ah bem, talvez ela só quisesse ter certeza extra. Bem, não tanto. Mais ou menos na metade de abril de 2014, ela fica doente novamente, dessa vez não temos ideia do que poderia ser. A levo às pressas para o pronto-socorro e me torno aquele cara que levou sua parceira para o hospital para descobrir que ela está grávida. Agora, a primeira coisa que a maioria de vocês provavelmente pensa que eu fiz foi gritar vadia ou traidora. Não. Eu agi tão surpreso quanto ela, disse a ela que está tudo bem, que podemos superar isso, e estou com ela 100%. A verdade agora, as leis estaduais diferem, e seus resultados podem variar, mas aqui, a menos que o pai assine a certidão de nascimento pessoalmente, ela não tem validade. Eu me certifiquei disso porque a primeira coisa que fiz depois de ter um tempo sozinho com ela foi procurar o advogado da minha empresa para uma consulta. Ele me recomendou uma pessoa boa para buscar aconselhamento legal em questões de paternidade. Uma semana e meia depois, eu o conheci e me certifiquei de ter uma prova incontestável de que não sou o pai. Eu não teria nenhuma responsabilidade pelo bebê ou pela PAN de acordo com as leis do nosso estado. Então eu tive minhas garantias, e até onde ela sabia, provavelmente era meu. Afinal, não estávamos usando nenhum método anticoncepcional. Nenhum. Acontece que ela havia marcado a consulta, colocou o DIU, mas foi removido devido a complicações que causaram dor e inchaço. Disso eu não fui informado. Normalmente, eu deixo pertences pessoais em paz. Eu confiava nela e não queria ser o parceiro excessivamente controlador que olha suas coisas por acidente. Nós dois tínhamos nossos próprios telefones, PCs e tablets, então ela não suspeitava de nada quando eu vasculhei, literalmente, sem brincadeira, centenas de e-mails dela para trás e para frente marcando datas, horários e preços. Isso mesmo, ela estava transando por dinheiro. Ou isso eu pensava. Acontece que ela estava realmente transando de graça e vendendo remédios que roubava de pacientes. O aborto que ela fez não foi o primeiro. Ah, eu mencionei que ela estava na escola para se tornar enfermeira? Ela conseguiria remédios de qualquer maneira possível. Ela os pegava de idosos, jovens, pacientes com câncer. Ela era uma bruxa sorrateira também. Ela escondeu tudo isso de mim e de seus professores, bem como de seus pais. Sua maior fonte era usar pessoas com quem ela havia dormido anteriormente e vendido para. Ela as fazia se machucar ou as ajudava a se machucar e depois as receitava analgésicos. A vingança, espero que você tenha aguentado, e espero que isso pertença aqui. Durante toda a gravidez dela, eu não disse nada a ela, aos pais dela, aos amigos dela, aos professores dela. Ela estava perto de se formar e de ser mãe. Tudo estava tão feliz para ela, tudo estava indo muito bem. Bom, arrumei um apartamento e paguei o aluguel secretamente. O lugar onde morávamos estava no nome dos pais dela, porque a qualquer momento, eles queriam poder me expulsar por ter prejudicado a filha deles. Isso acabou sendo uma bênção incrível. Comecei a vender minhas coisas para criar um fundo para o bebê, mas estava realmente transferindo para meu novo lugar. Ela pensou que eu estava louco quando vendi meu PC gamer, laptop e Xbox. Eu disse, é tudo por nós, querida. Agora, esta próxima parte foi arriscada, mas eu não tive escolha. Eu precisava de alguma ajuda. Eu falei com um amigo que me apresentou a ela no início, vamos chamá-lo de Bob. Bob tinha deixado a empresa em que eu trabalhava, então isso não afetaria negativamente ele de forma alguma. Eu precisava de mais informações sobre o trabalho de meio período da PAN para poder me vingar dela. Dom era o chefe dela, e ela era exatamente a mesma com eles por fora como era com todo mundo. Até hoje, eu meio que admiro a habilidade ninja dela, mas é também por isso que não tenho arrependimentos ou culpa. Eu contei tudo para eles, mostrei tudo para eles. Bob e Dom ficaram chocados, tristes, com pena de mim, com pena dela e depois loucos de raiva com ela. Como ela se atrevia a manipulá-los assim? Dom disse que coisas desapareciam do local de trabalho, gavetas de dinheiro faltavam, mas Pan sempre estava coberta de alguma maneira. Ela vinha incriminando pessoas e era muito cuidadosa e calculista em seus planos. Dom disse que, honestamente, nunca olhou muito para ela também. Sua fachada enganou a todos. Bem, sorte para mim, Dom disse que durante a licença maternidade de Pan, as câmeras de segurança foram substituídas e melhoraram a qualidade. Fizemos nosso plano. Então vem a semana em que ela está prevista para dar à luz. Ela é levada para o hospital e fica 3 noites antes de dar à luz. Eu não tenho problemas com uma criança, como você logo descobrirá, mas na época, ele era um símbolo de confiança equivocada e um coração partido. Eles têm que levar o bebê depois de alguns minutos, ele está com icterícia, e embora pareça bem, eles querem ter certeza. Ela relutantemente o deixa ir e fala, qual deveria ser o nome do nosso filho? Nosso? Você quer dizer seu? Qualquer cor que ela ainda tinha desapareceu, e ela gaguejou antes que eu levantasse a mão e dissesse a ela, eu fiz vasectomia 6 meses depois que começamos a namorar. O rosto dela quase parecia afundar. Isso confirmou para mim que o bebê é apenas seu bebê, não nosso, bebê, mas seu e somente seu. Sozinha. Lágrimas. Nada além de lágrimas. Eu disse a ela que nunca mais deveria falar comigo e saí.
Eu disse à equipe médica que sob nenhuma circunstância meu nome deveria estar naquele certificado. Eu era um preocupado ex-namorado que ela traiu e ela era uma viciada. Infelizmente, os relatórios laboratoriais do sangue do cordão umbilical mais tarde mostraram isso ser verdade, mas o bebê estava bem e eu estava ali apenas para garantir que o bebê dela estivesse bem. Eu não deveria ser contatado e se ela disser que eu sou seu namorado, não acredite nela. Se eu precisasse provar isso para eles, eu faria. Eu saí, empacotei minhas coisas e fui para meu novo apartamento. Vingança definitiva. Eu sei o que você está pensando, isso realmente não foi tão cruel assim. Eu também não acho. Esperei até que ela estivesse de volta em casa. Deixei minhas chaves e $400 em um envelope na casa dela para que ela tivesse dinheiro quando estivesse fora e também para atrair. Eu sabia que ela faria ou A, comprar mais pílulas ou B, tentar vender a perseguida dela ou C, talvez apenas se recompor e se consertar ou D, chorar para a mamãe, trabalhar e estudar. Eu escolho A, B e D. Isso mesmo, ela fez tudo isso. Agora, eu sei que, neste ponto, estou bem no trabalho. Eu também estou bem em relação à situação de pai. No momento em que ela foi liberada, os pais dela pegaram porque eu não estava lá. Ela ligou para eles, reclamou e contou tudo para eles. Eu seria expulso, mas o que é isso? Eu não estou lá. Ela provavelmente estava chateada, ela não teve a alegria de me expulsar. Em vez disso, havia um envelope para ela com $400 e as chaves. Eu não sei o que passou pela cabeça dela, mas ela logo voltou à rotina normal. Ela deve ter pensado que eu tinha fugido completamente da cidade. Alguns tempos depois, ela é demitida. As filmagens de segurança mostram ela manipulando gavetas e incriminando outros funcionários. Ela diz aos pais que não foi ela, eles acreditam nela. Em seguida, a escola dela recebe um grande pacote de uma fonte anônima informando que ela foi recentemente demitida por roubo e uso de drogas. Agora, não tenho certeza de como ela passou pela escola no hospital sem que as drogas em seu sistema levantassem uma bandeira vermelha. Eu sei que eles testaram o sangue do cordão umbilical do bebê e eu especificamente declarei que ela era viciada. Eu nunca investiguei, provavelmente deveria ter feito. A escola dela tem uma política de tolerância zero contra o uso de drogas. O pacote também continha os e-mails, bem como as mensagens para compradores, vendedores e qualquer outra pessoa com quem ela fazia coisas duvidosas. Eu mencionei que o hospital onde ela trabalhava também recebeu um pacote e a polícia? Os pais dela deserdaram, ela foi demitida, expulsa e o Conselho Regional de Contabilidade estava atrás dela. Para resumir, ela perdeu tudo, incluindo o bebê. Ele está bem agora, porém. Seu verdadeiro pai foi encontrado. Ela basicamente voltou e procurou por qualquer pessoa que pudesse possivelmente ter sido o pai, e naquele momento, foi meio impressionante, considerando que o cara tinha 29 anos, o chamaremos de Tom, tinha se divorciado e estava solitário. Eu entendo que ele tinha uma ótima casa e renda, então ele recebeu a custódia depois do teste de paternidade. A melhor parte? O outro casal com quem saímos no primeiro encontro. Ela dormiu com aquele cara. Isso mesmo, ele ainda está na minha empresa também. Lembro-me quando ele passou pelo divórcio, eu não conversava muito com ele, então não tinha ideia de que ele tinha transado com ela. Foi apenas uma vez. Ela nunca disse a ninguém com quem fazia sexo que estava em um relacionamento, ele não tinha ideia. Estávamos namorando, ele não conversava comigo o suficiente, e eu estava em uma parte diferente do local de trabalho naquele momento. Então, no final, ela não tem casa, não tem amigos, não tem emprego, não tem carreira, tem um registro criminal e agora o filho dela está com o pai dele, e ela não tem direito a visitas. Estou solteiro, ainda saio com os pais dela, tenho meu trabalho, meu apartamento e, melhor ainda, eu não sou o pai do bebê. O que você acha dessa situação complicada? Esses casos dividem muito a opinião dos leitores. Se você tivesse passado por algo semelhante, como lidaria com isso? Deixe seu comentário que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Obrigado por acompanhar a história até aqui.